Aí corta. Falar, pelo menos sai, né? É igual Sai. quando aperta o dedo na porta. Se não xingar, filho, não para a dor. Tem como. Tá certo. Olá, sejam bem-vindos à Agredu Inteligência Educacional. Meu nome é João Alencar, sou professor do Centro Universitário Integrado, agrônomo, e hoje estamos aqui com o Fernando Dedemo, né, da Keep International Dropsize, para poder conversar sobre tecnologia em baixa vazão. Bem-vindo aí, Fernando. Valeu, João. Meu nome é Fernando Dedemo, eu sou proprietário da Keep International e Dropsize. É um grande prazer estar fazendo esse bate-papo aqui com você, João. Prazer é nosso aqui. E, Fernando, aproveitar, né? Nada mais justo do que falar sobre baixa vazão. O que seria baixa vazão para a gente trabalhar isso daí, tirar, né, tudo que a gente puder, né, dessa mente aí maravilhosa? Baixa vazão, hoje, é o ponto mais importante na tecnologia de aplicação. É o néctar, é o diamante aí que a gente precisa lapidar. A vida toda, a gente sempre trabalhou com altos volumes, né? E a gente costuma dizer que isso não é culpa de ninguém. Por que que não começaram a fazer baixa vazão lá atrás? A baixa vazão pelo mundo existe há mais de 50 anos. E isso estou falando mundo. Nós estamos falando de, hoje, aplicações de produtos puros, né, para combater algumas doenças, algumas pragas. E a baixa vazão vem ao longo dos anos cada vez mais melhorando. Eu digo assim, Fernando, ô João, vamos tirar a água. A água não é só simplesmente tirar essa água e começar a fazer baixa vazão. A baixa vazão, como tudo na vida, existem regras. E a gente tem visto aí hoje o pessoal trabalhando com baixa vazão e não sabendo muito o que se faz. Então não é só tirar a água. A água é um grande detalhe, né? E fazer um comentário. Antigamente, quando eles trabalhavam aí no café, muitos anos atrás, com os pulverizadeiras, né? Até eu me formei no Colégio Agrícola da Jacto, em 96, e até hoje tem a máquina no museu do seu Nishimura lá, de pó, que eles faziam no café. Polvilhadeira. É isso. E olha só, na época, se tivessem, em vez de colocar os produtos na água, tivessem colocados no óleo, a gente talvez não estaria aqui conversando sobre baixa vazão. Porque um dos grandes diferenciais, a quebra ali de paradigma é a substituição da água pelo um bom óleo para que você tenha um produto de excelência na cauda. E aí, então, a gente está falando que, na maior parte dos casos, Fernando, a água seria mais o veículo, ele não teria uma outra função nessa parte de aplicações? Sim, um veículo. Por exemplo, nos Estados Unidos, o bicudo foi erradicado no algodão com uma regra que foi pelo governo que não poderia passar de 2,5 litros da cauda. E hoje aqui no Brasil a gente usa 1 litro por hectare, produto mais óleo. Então assim, a gente já sabe que existe produtos que a gente pode usar puro. Mas a gente pode misturar 2 produtos sem água? Não. É impossível você misturar um pó no óleo. É impossível você misturar um WG ou qualquer um SC. Então você tem que usar água. Só que, João, a água é um bem muito precioso. É o maior bem da nossa vida, é a água. E a gente costuma dizer, a água serve para beber, para tomar banho, para irrigar as lavouras e para o lazer. O mínimo possível de água. Isso que é o grande diferencial da pulverização de baixa vazão. O mínimo. Não dá para tirar tudo. Mas por que o excesso? Pô, muito bacana. Pensando nisso, você citou alguns pontos bem legais, né? E começa a dar aquele fuzuê na cabeça, né, do cara que trabalhou a vida inteira com aplicações, né, vamos dizer assim, na casa de 50 litros, que já não é tão baixo assim para alguns, mas 100 litros por hectare, 150, 200, 300, se for para a área da fruticultura, né, os turboatomizadores e tudo mais, a gente fala até de volumes bem maiores do que isso, verdade? Aproveitar para poder tocar nesse assunto,
a água poderia ter outra função junto à aplicação, né? Por exemplo, para algumas questões ambientais, né? Para poder atuar junto à fisiologia da planta no momento da aplicação, e essa parte na baixa vazão a gente não tem, ou tem com o produto em base em óleo. Como é que funcionaria isso? Isso. O produto base em óleo, isso é muito importante. Regra, que a gente vai falar essa palavra muito aqui no nosso bate-papo, nosso podcast, que existe regras. E quais são as regras, por exemplo? Você precisa usar um óleo adjuvante de excelência. Certo. Esse é o primeiro ponto. Então, assim, nós já sabemos que as aplicações, não só de drones, né, que veio para realmente mostrar a baixa vazão, nos aviões, que a gente tem visto aí hoje na casa de 30, 40 litros, né, e tem visto muito abaixo de 10 litros também. Então, isso já é comum. A gente fala aqui, João, que nós não inventamos a roda, tá? A roda já foi inventada há muito tempo sobre a baixa vazão. O exemplo que a gente dá, né? A baixa vazão da roda do carro de boi e a roda do carro da Fórmula 1. Qual é a diferença entre uma roda de carro de boi de madeira e um de aço carbono? É a tecnologia. Então é isso. A gente tem que levar a tecnologia da baixa vazão. O mínimo possível de água para a fisiologia da planta para absorver. Só que tem detalhes. A gente vai falar um pouquinho sobre aqui, ó. Qual é um grande detalhe? Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada aqui. Veja a uniformidade das gotas. Padrão de cobertura também. Isso. Quanto que tá aí, Fernando? Aqui nós estamos falando de 150 a 250 micra. Aqui nós estamos falando em inseticidas, fungicidas, fertilizantes biológicos. E você lembra o volume utilizado na aplicação? 5 litros por hectare. 5 litros por hectare. Lembrando, vamos só detalhar um pouco mais. A gente está falando em baixa vazão, mas a gente tem termos distintos aí para poder especializar mais, né? Tem baixa vazão e a gente poderia falar também ultra baixa vazão, o BV. Isso. Quando que é a mudança aí que a gente fala de baixa vazão, uma vazão normal, digamos assim, né? Fora do termo de baixa vazão, e a ultra baixa vazão para o pessoal poder ficar atento aí? Excelente pergunta. Hoje a gente tem visto aí meio que de mamana caducano, de 8,80, tá? Então a gente tem visto aí aplicações de 3 a 5 litros por hectare no drone, no avião. Isso aí é o UBV, tá? É o UBV na aplicação foliar. Aí, de repente, você vai falar assim, mas e aquelas aplicações de mosquito? Mosquito, João, 200 ml por hectare. Nós estamos falando de micras aí na casa de 20 a 40 micra. Controle de dípteros de forma geral, você fala? Sim. A Aedes aegypti, por exemplo, nos Estados Unidos... Controle do homem sanitário. Também, né? muito. No Brasil, a gente tem um país tropical, condições aí, né? Várias espécies, uma necessidade de saúde pública. O pessoal tá até nostálgico. Cadê o fumacê? Cadê o fumacê? Cadê o fumacê? Nós recomendamos, por conta até do conhecimento que a gente adquiriu, até dos Estados Unidos, através do meu amigo, do meu professor Alan McCracken. Eu tive lá 2 anos fazendo um curso com ele e nós visitamos uma fábrica de drones com bico rotativos que não passa de 50 micra. Ele voa 70 km por hora, com uma faixa de 80 a 100 metros, e te faz uma deposição, ou não é uma deposição, mas é uma uniformidade de gota de 20 a 40 micra. Nesse caso, a altura é bem importante. 50 metros de altura. Cara. E aí, o que acontece, João? Essa gota não chega no alvo, não chega na folha, no solo, naquele potinho com água. Aquela gota fica em suspensão. Aí o mosquito que tromba nela. Sim. Mas olha que interessante. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque muita gente nos drones tem feito altas vazões. Quando eu falo altas vazões, é 15, 18, 20 litros por hectare. E aquele biquinho rotativo do drone não foi feito para suportar esses altos volumes. O limite ali, que a gente já estudou e sabe, é 10 litros por hectare. Sim. Aí, João, quando ele passa naquele rotativo, o que acontece? Fragmenta. Aí eu tenho uma gota de 800 micra e uma gota de 50 micra. Essa de 800 está carregado demais de produto, você vai ocasionar uma fito,
E essa gota de 50, de 80, ela vai volatilizar. A coisa importante que a gente está falando aqui, né? A gente está falando de espectro de gota, né? Diâmetro médio volumétrico, né? São coisas aí importantes. Quem está no setor sabe a importância de começar a entrar na compreensão dos assuntos, né? E esse padrão de deposição é um estudo bem tecnológico, né? O tamanho, o espectro de gotas. E a questão do sucesso, então, da baixa vazão, mora aí, certo? Além da composição. E aí a gente começa uma interação bem grande, né? Produto, alvo biológico, né? Um assunto muito sensível, por exemplo, para a aplicação domiciliar. Tem gente que vai falar, nossa, mas não está expondo a população. Bom, tudo dentro do permitido. Produto, né? Dose, porque existe aquilo que não vai causar nenhum efeito, não é isso? No ser humano, em outros animais, no meio ambiente, e aquilo que é destinado único e exclusivamente pro alvo do controle. Mas muito bacana, né, a gente pontuar isso. E o que você me diz em relação, então, ao comparativo na baixa vazão com as pontas rotativas e uma hidráulica convencional? É possível fazer com os dois? Sim, sim. Começamos com o hidráulico lá atrás, tá? E o hidráulico funciona muito bem. Eu tenho clientes que começaram há 3 anos atrás, que não tinham os rotativos ainda, e que buscaram no mercado pontas, né? E aí, mais uma vez, não é o bicho de 7 cabeças, porque existe pontas que a gente recomenda, bicos convencionais, que são, por exemplo, cone vazio. Qual é o bico, Fernando? Cone vazio. A gente recomenda. E aí você, com a tecnologia do drone, a hora que a gente dimensiona faixa, velocidade, a gente já está dimensionando tamanho de gota para o alvo. Tanto é que a minha apresentação chama gota certa no alvo. No final do dia, João, nós precisamos acertar o alvo. Se é o grão, se é o inseto, se é a folha, solo, fungo. O solo, hoje a gente tem feito, por exemplo, na Barra, com 30 litros por hectare, pré-emergente. E que isso nunca... Aí que mora, né? A grande discussão. Tem gente que deve estar escutando, vendo a gente aqui e fala assim, cara, como que esse cara acerta, né, o solo no pré-emergente, pensando em palhada, pensando, né? E tudo isso é possível. Claro, é um fato. A gente faz. É uma boa pergunta. Vamos fazer o seguinte. Nós temos um montão de folha de um pé de soja. E aí nós temos o solo gradeado. Ou até mesmo um solo aí de plantio direto, que aqui no Paraná a gente já sabe que é pioneiro e a turma está há muitas décadas. Rolândia, né? A capital do sistema de plantio direto. Então aquele monte de palha está ali, certo? Cruzado. Pensa comigo. Gotas grossas e gotas finas. Gota grossa, João, vou te dar um exemplo. Nós saímos daqui, vamos até o seu carro que está do outro lado da rua, debaixo de chuva, com guarda-chuva, desculpa, e a chuva vai bater e vai escorrer. Sim. Agora nós vamos sair daqui, no nevoeiro, e vamos até o seu carro. Não vai adiantar guarda-chuva, guarda-sol, capa, nada. Por quê? As gotinhas vão entremear dentro da planta. E não é diferente no solo, porque aquelas folhas secas, aquele mato, ele vai estar ali, protegido de alguma forma, e as gotinhas vão chegar com propriedade. É uma coisa que vai contra, né, o pensamento de quem ainda não está muito por dentro, né? Superfície de contato. Quanto menor, né, o diâmetro, a gente tem maior superfície de contato ali direto, não é isso? E quanto maior a gota, a gente tem menor superfície de contato no momento da aplicação. Isso. Aí, cobertura. Aqui. Né? Cobertura. Olha aqui. Então, isso daqui tá... Se nós estivermos falando de folha, nós vamos dar o exemplo, tá? Da uniformidade das gotas. E aqui, dá licença um minutinho. Por que o espelho, João? Porque a hora que eu coloco isso daqui, está me dando uniformidade de gota
e eu estou vendo que ela já parou, estabilizou, e aqui eu tenho um espelho. E esse espelho mostra que a gota está andando, espalhando. Tá, Fernando, mas no solo não vai fazer isso. Justamente. Não vai espalhar. Mas essa uniformidade de gota aqui precisa espalhar? Não, ela já pegou embaixo, pegou em cima. Então essa gota aqui, ela tem o diâmetro e a uniformidade. Essa palavra, guarda ela, porque você vai vir me perguntar daqui a pouco algumas coisas de gota e a palavra se chama uniformidade. Certo. Então aqui nós estamos falando de uma gota que pegou na parte superior da folha, embaixo, e aqui nós estamos falando que ela espalhou. Essa, agora é 9h40, nós fizemos um trabalho aqui às 8h20. Não sei se dá para pegar. Se você puxar um zoom, dá uma olhada se a gente tem uma umectação. Essa palavra umectação é muito importante. Sim. É mais uma regra da baixa vazão. Tempo que tem que ficar ali Viva. agindo. Exato. Então, o que é que você comentou, né? Sobre a gota. Ó, vocês viram? Ó, cadê onde eu passo o dedo? Olha isso. Umectada. E a gente está num ambiente com ar-condicionado que funciona retirando ainda a umidade do ambiente. Justamente. Há 1 hora que essa gota está aqui. E isso necessário para alcançar, não alcança só com o produto, né? O princípio ativo que eu estou trabalhando ali na aplicação. Isso precisa do quê? Um adjuvante, certo? Isso. E a importância de alinhar essa parte. Vamos conversar um pouco sobre isso, cara? A importância de bons adjuvantes, né? O que mais temos dentro da tecnologia de aplicação para alinhar, né, a baixa vazão. A Keep International é uma empresa, você me apresentou, né, falando da Keep International na Dropsize. Então vamos começar pela Keep International, aonde ela produz isso. Produtos feitos para baixa vazão. Mais uma vez veio a regra. A baixa vazão existe regras. E uma das primeiras regras que a gente precisa respeitar é ter um bom óleo adjuvante para a baixa vazão. Aqui, João, nós temos óleo de algodão, mais adjuvante de alta performance. Você, como um professor especialista, óleo não mistura com água. Adjuvante não mistura com óleo. E aqui nós temos os dois. Uma tecnologia feita para isso, para baixa vazão. Então, conseguimos aí características né? Vamos lá, começar a elencar? Vamos. A gente começou, não seria a inicial, mas, né? Sim, umectação, umectante, espalhamento, adesividade. A gente começou, acho que de trás para frente, né? Falando daqui. A gente começou na frente, então voltando. Então vamos voltar. Vamos lá. O que eu tenho aqui? Água e Keep. A gente está aqui já uns 20 minutinhos e isso aqui já está parado aqui há 1 hora. O que nós temos aqui? Homogeneização. Então, óleo e água, né? Todo mundo brinca, né? Não se mistura. E aqui nós estamos mostrando que eles se misturam. Por quê? Porque nós precisamos de todas as gotas, todos os produtos em uma gota. Se aqui a gente vai colocar um inseticida, um fungicida, um biológico, ele precisa estar na mesma gota. Por que na mesma gota? Porque nós precisamos atingir o alvo. E se a gente tem um alvo onde todas as gotas precisam ter uniformidade, esse é o primeiro ponto. Bacana. Homogeneizou, quebrou a tensão superficial. Isso está sendo feito aqui dentro. Ponto. Não é bicho de 7 cabeças. Aí nós vamos para o voo, nós vamos para a aplicação. O que a gente precisa ter dentro dessa, saindo da ponta desse bico, respondendo também a sua questão. Bico rotativo e bico hidráulico. O bico rotativo hoje nos traz uma qualidade melhor na aplicação. Ele bem dimensionado, bem regulado, ele nos traz uma excelência. Isso aqui foi aplicado com bico rotativo, João. Então, vamos aproveitar, porque tem gente que deve já ter trabalhado com os rotativos. Tem o cara que só trabalhou com hidráulico durante a vida. Sim. E está escutando, vendo a gente aqui, está pensando, poxa, e quando eu for trabalhar? Uma coisa é o mercado que a gente tem hoje, né, 2024 estamos,
para tecnologia com hidráulico e que é muito consolidado, né? Um Sim. trabalho mais intenso e tal. Em rotativo, a gente tem uma crescente em Sim. pesquisa e melhorias Sim. advindo do mercado de drones, vamos dizer Isso. assim. Né? Correto. E como a gente vê essa prospecção aí na baixa vazão? O mercado vai ser dominado pelos rotativos ou vai haver algum momento que a gente vai falar assim, não, hidráulico e rotativo, ou são necessárias as duas tecnologias para trabalhar a baixa vazão? Se você perguntar assim, em um ciclo de soja, eu preciso entrar alguma hora com o rotativo ou com o hidráulico? Não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. São etapas que a gente vai vindo, quebrando os paradigmas. Veio os drones primeiro com os bicos mecânicos, né? Agora já tem todos feito com bico rotativo. O bacana do rotativo é que a gente tem uma flexibilidade, né, de obtenção de espectros diferentes Justamente. de acordo com a rotação, não é isso? Isso, com a rotação. Fragmentação e tudo mais. É isso. E aí a gente tem que saber, entender um pouco também da qualidade da cauda, densidade de cauda. Se você está usando muito líquido, muito pó, e aí você determina... o tamanho a gente já sabe. É de 150 a 250 micra para defensivo, tirando herbicida, fungicidas, inseticidas. Mas eu preciso acertar o alvo. Qual é o meu alvo? É debaixo da folha, porque eu preciso pegar um ácaro. Então, o tamanho eu já sei. E aí, o que acontece? Mais uma vez, a homogeneização da cauda. Bom, nós estamos falando do avião, que já tem o rotativo há muitos anos, e se faz do rotativo com baixa vazão. Né? Então, hoje, esses grandes aviões aí, os Airtracks da vida, que faz abaixo de 10, usa-se bico rotativo. Os drones entraram com bico rotativo. E, inclusive, essa semana eu estarei visitando uma empresa para conhecer a baixa vazão na barra com rotativos. Já existe, João. Então, o que nós estamos falando aqui é uma novidade que nós vamos trazer para 25. Imagina, aonde o agricultor já achava que 30 litros por hectare no hidráulico era pouco, nós já vamos fazer com 10, cara. Vamos lá, parece que a gente tem, trabalhando, né, diretamente com o produtor, dois públicos, né? Aquele que já é fiel a, não, vamos mais rendimento de aplicação em área, e não, tudo dentro da possibilidade, né, alinhar com ele, né, de acordo com as recomendações. E aquele que não sai, né? Então a gente tem ainda tem um público para quebrar essa preconceito, vamos dizer assim, né? Falta de conhecimento, né? Paradigma. Muito. Né? Muito. Fernando, e existe já algum material, igual, vamos dizer, as cartilhas que a gente tem, né? As tabelinhas que a gente tem com as pontas convencionais, digamos assim, né? A gente ainda chama de convencional, né? Nós sabemos aqui. Para trabalhar com rotativo, por exemplo, o RPM, para cada tipo, porque a gente tem diferentes, né? Rotativos com, vamos dizer assim... Aspecto de gotas mais grossas, mais finas. Sim. E o material, né? O desenho dele para gerar esse padrão. Sim. Existe já esses materiais hoje? Porque a gente, para avião, a gente tem bastante coisa. Avião. Né? Isso que eu ia responder. Para avião tem tudo. Né? Para avião, o bico que você vai colocar ali, o espaçamento, o ângulo, o RPM, o tamanho do avião, né? O tamanho da asa. Isso tem tudo. Nos drones, não. Nos drones, cada empresa vem com a sua tecnologia. Cada bico tem uma dimensão aí um pouco diferente, né? Dos DJI, Shag, EaVision, cada um registrou ali, patenteou seus bicos para especificamente a máquina. Então, assim, ele já vem dentro do controle, preciso de tamanho de gota. Automaticamente ele já me dá uma rotação e o volume de cauda que a gente escolhe, ele já te dá uma rotação. Uma das tecnologias que avançou muito no drone era aí nas bordaduras, né? Que o drone vinha, ele tinha que diminuir velocidade e ali nem sempre ele conseguia segurar a vazão da bomba. E aí dava um problema nas bordaduras. Hoje já está resolvido isso, né? Tanto é que a gente até nos trabalhos que nós fizemos, nós tentamos fazer, até conversar com as empresas para fazer o modelo de aplicação igual ao avião. Ele passar reto, desligar na borda, continuar um pouquinho. Aí ele volta, igual ao avião, né? Mas as bordaduras, as bordaduras. Não deu certo ainda. Mas
Bicos hidráulicos, por exemplo, que hoje a gente trabalha com a empresa Jacto, são os bicos convencionais, não é nada de bicho de 7 cabeças. Eu mostro para os agricultores ainda, falo, gente, eu não inventei esse bico aqui, dá uma olhada. O senhor está rodando a 10 km por hora, com a vazão de 30 litros por hectare. Simples. Então, o bico já existe o bico, né? Então, aquele preconceito de muita água, de pouca água, por que usar tão pouca água? Por quê, João? Para economizar, para ter sustentabilidade. Isso você alinha facilmente com muito produtor, né? Fala assim, olha, você vai passar a fazer mais área com uma carga, certo? Rendimento operacional. Eu acho que nisso chama muita atenção para o produtor. Mas lembrar dos aspectos técnicos, não é isso? Sim. Tecnologia de aplicação de defensivos, de produtos, né, para a agricultura é uma área que tem muitas e muitas interações, correto? E seria talvez uma das... Hoje que a tecnificação, a especialização, pessoas com capacitação é fundamental para poder chegar nesse ponto. A gente tenta passar, né, para o público, né? Por que eu vejo assim essa barreira, né, de baixa vazão e tudo para muitas pessoas? É falta de conhecimento. Isso. E a gente está falando assim, ainda existem pessoas que estão na falta de conhecimento do que se faz com o pão com ovo, o tradicional há muito tempo. E o mercado vem direcionando para o uso racional do recurso água, né? O Brasil é abençoadão em relação a isso, né? Vamos pensar, por exemplo, em países que é muito mais limitante a questão de água. Agora, os benefícios, vamos dizer assim, né? Vamos elencar isso daí? Benefícios e talvez entraves para baixa vazão? Sustentabilidade. Acho que é o primeiro ponto, tá? Entrando antes de entrar na economia, a sustentabilidade pelo menor uso de água. É isso que a gente fala todo santo dia, para todo mundo. Nós estamos numa geração, né, dos nossos novos técnicos que estão trazendo isso. Né? Não que mudou a era, mas economizar água para os nossos avós, para os nossos pais. Eles sempre falaram, tá passando um rio ali no fundo, a água é de graça. Eu tenho uma represa gigante, é só pegar ali. Não é bem assim, não mas, né? Justamente. Já estamos aí. É isso. Então, hoje nós temos que passar para os nossos técnicos, né, para os nossos alunos, que a água é um bem precioso. E a água não precisa ser jogada demasiada na cultura. Porque, assim, não é falar... a minha água passa lá no fundo, ela é de graça. Não, ela passa de fundo de graça. Mas como ela chega na folha? Como é que a gente vai até lá? Com um trator, com um funcionário, gastando combustível, tempo. Aí a gente pega essa água lá, e aí nem sempre é da forma correta, pega com o próprio tanque, jogando numa represa, aí cai um pouco de produto dentro da represa ou do rio, existe a contaminação. E aí você volta com essa água novamente lá para a área, aí você abastece, e aí você está jogando com 150 litros, 1000 litros, e uniformidade de gota não se consegue com altas vazões, só com baixa. Então, quando você tem desuniformidade de gotas grandes, gotas pequenas, além de ela volatilizar, ela escorre, cai no chão. Então, esses cafés, essas culturas, os citros que se usa 500, 600, né? 1000 litros, João. Vamos dizer assim, eu acho que as aplicações nesse caso aí era até ocorrer o escorrimento para tentar dar garantia que está chegando no centro do dossel, não era isso a ideia? E até hoje... Quão limitante era, né, o conhecimento e a aplicação imperante isso. A gente consegue obter isso daí hoje tranquilamente com outras tecnologias. A gente faz tanta conta... E na hora que coloca o produto no tanque e esse sai da ponta do bico e chega no alvo, nem sempre esse produto chega no alvo. Nem sempre ele atingiu o alvo. Ele volatilizou antes, ele escorreu, ele se perdeu. A exoderiva, né? Fora do ambiente do alvo ali, e ainda deriva tendo perdas internas ali, acertando o alvo, né? Normalmente mais associado a escorrimento e tudo mais. Justo. E isso é muito importante, né? Também está na sustentabilidade, no uso racional, não é verdade? Então a gente falou assim, sustentabilidade, recurso, água, podemos voltar a falar assim, né?
também benefício, rendimento, operação, traz economia, tudo isso daí, não é isso? Sai mais barato, vamos dizer, né? Ó, Mais coisa que a gente pode falar de benefício? vou fazer mostrar. A gente tem uma calculadora Aham. muito interessante. Que Mostra lá dá para mostrar aqui. Essa calculadora são questionamentos que a gente faz para o agricultor, né? Vou ver aqui se tá. Tá vendo? Levanta um pouquinho. Aí? Então, ó, aqui nós temos os dados para análise, tamanho de área, cultura, horas trabalhadas. Deixa eu pôr aqui o microfone. Horas trabalhadas, João? Quanto tempo mais ou menos o pessoal trabalha aí durante uma aplicação durante o dia? Ih, ao longo depende do do dia? tamanho da área, mas tem cara que não quer saber de condição ambiental, não. Sai tocando. Sai É o tocando. famoso tocar no 12, não tá nem aí. E a temperatura nessa hora? E variações. E, assim, o pessoal fica preocupado com temperaturas altas, por exemplo, mas você pode ter pontos de baixa temperatura, com umidade interagindo e não Justamente. chega, ainda mais tamanho não de chega. gota. Né? Não. Por isso que a gente fala, né? Tecnologia de aplicação, cara, é uma universidade toda. Né? Sim, é isso aí. 3 perguntas que a gente faz aqui, só nessa etapa. Que aí todas que eu faço aqui, o cara já sabe. Número de aplicações, cauda, velocidade de trabalho, comprimento de faixa, volume do reservatório. Isso é tudo fácil. Aí eu falo assim, ô João, quanto tempo de ida e volta você faz para abastecimento? Primeira coisa é coçar a cabeça. Eu acho que é uns 20. Não. Será? É mais, não? O quanto tempo isso daí podia ser em Ida aplicação? e volta. Uns 30 minutos. Segunda questão. Tempo de abastecimento. Põe aí uns 30 minutos. Põe aí 10. A gente sabe. O cara tá lá, acende um paiolzinho, vê um WhatsApp, conversa e passa e faz a pré-mistura bagunçada. E aí, foi-se 30, 40 minutos. Nossa, se for mensurar, cara, tempo, recurso, vamos pensar... No drone a gente tá falando de elétrico, certo? Uhum. Mas vamos pensar num cara que tá com autopropelido, diesel, consumo horário. E se colocar tudo isso só fora do ponto de aplicação. E tem uma outra coisa, sabe, a gente conversando, pensando... a limpeza do equipamento, por trabalhar volumes menores, acaba sendo também mais econômica, mais rápido e talvez com menos detalhes, né? Por exemplo, trabalhar melhor a qualidade de limpeza, questões, cara, resíduos, interações em próximas aplicações. Fica muito mais tranquilo trabalhar. É isso. Olha. E aí a gente fala drone / pulverizador autopropelido. Eu acho que o drone ele é muito mais tranquilo para o cara trabalhar uma limpeza efetiva. Sim. E detalhada, né? Para poder evitar problemas futuros ali. Tempo de ida e volta, tempo de abastecimento e manobras. Tá? Aí eu venho numa outra questão. Custo de mão de obra, né? Número de operadores, abastecedores. Depois eu venho na depreciação do seu equipamento. Consumo de combustível, o preço do combustível, né? O combustível tá caro pra caramba, não sei o que e tal. Manutenção, aumento de produtividade. Aí eu ponho aqui avançar. Essa aqui foi uma fazenda que eu fiz uma simulação para um cliente. 1.000 hectares. João, números de dias trabalhados. De 88 caiu para 22. Desculpa. Saiu de 150 para 30. Tá? 150 litros para 30. Para 30 litros. Então ele, no ciclo de soja de 110 dias, ele trabalhava 88. Ele veio para 22. 88 dias de aplicações. Com 150 dias. Isso, assim, considerando como se fosse 24 horas. Considerando... Ou 8 horas não, dia. 8 horas ele trabalha, porque ele tem medo da temperatura. Lógico, mas tem que ter. Não é? Só que aí é que esse tem que ter. Quando você... Quem evapora, João? Calor, água? Isso. Quem dá deriva, João? Bom, vamos lá. A água? Se a gente vai ter volume, o responsável seria mais a água, né? Quem dá espuma? Também. Quem aumenta o pH? Depende muito da qualidade, mas pode estar associado também à água. A água, não é? Então, assim, se nós pegarmos o nosso maior bem da vida,
Na pulverização, ele é o grande problema. Porque é a água que evapora, a água que dá deriva. Então, quando a gente tira a água, a gente concentra produto e a gente falou. Obrigação. Óleo e adjuvante. Então, ele trabalhava 6 horas por dia porque ele tinha medo de trabalhar nas horas quentes. Só que o nosso clima está zoado e a gente já não sabe. Quando é 9 horas da manhã, já está beirando aí 35 graus em algumas regiões, fácil. Né? E aqui nós colocamos 10 horas. Só que aí, João, tem um detalhe, né, que a gente costuma dizer. Que hora que você trabalha? Ah, eu trabalho de manhã e à tarde. E muitas das vezes o de manhã e à tarde tem o problema do fator climático, inversão térmica. Com certeza. E aí o cara não sabe disso e ele nem sabe que essa gota está chegando no alvo dele. Então, olha só, né? Então, não tem problema a gente trabalhar na temperatura. Tem problema nós não trabalharmos sem vento. Lembre-se, temperatura e umidade a gente controla com produtos próprios, óleo adjuvante. Vento é nosso amigo, tá? Então, ele saiu de 88 dias para 22. Ele teve um tempo de ganho com redução de cauda de 58%. Cara, é muita coisa. Eficiência operacional, hectare e hora, de 11,3 para 27. Ó que show. O custo da mão de obra dele de R$ 193 para 48. Isso... praticamente um quarto. Depreciação. Custo de depreciação por hora. 296 para 123. Porque ele tem um implemento de 1.900.000, tá? Custo total por hectare de 26 para 8. Combustível, né, que todo mundo fala, pô, caro, paguei uma fortuna. Então, o valor R$ 6,00 o combustível, a máquina dele faz 13 litros por hora, então o custo de diesel por hectare de R$ 6,90 foi para R$ 2,87. Manutenção, aumento de produtividade, chegou no final. Ele teve uma diferença num lucro financeiro ou melhor, ele deixava na mesa R$1.031.000 por ciclo. Porque a água dele é de graça. Não é. Aqui, matematicamente, a gente prova que não é. Essa água custa muito. Essa água custa R$1 milhão para esse cara. Estava custando, certo? Então, ele saiu dos seus 150 para 30. E aí, tudo se reduziu. Então, você imagina lá a hora que você ficou impressionado. Imagina o funcionário dele 88 dias para 22. Imagina o quanto que o funcionário não está fazendo outras atividades dentro da fazenda, pô. Direcionando para outros setores, né? Tudo isso. Vamos lá. Um pouquinho das limitações. A gente começou o papo, você já deu aquela pedrada, né? Assim, não, tem horas que a gente vai trabalhar o produto puro, né? Pensando em 1 litro por hectare Sim. de vazão. Sim. Muitas das horas na baixa vazão, que talvez o maior limitante vai ser a recomendação de dose. Não é isso? Se a gente for trabalhar em situações mais baixas ainda, por exemplo, já imaginou o cara fazer uma dessecação, né, onde a recomendação já está ali na casa dos 2 litros do produto. O maior entrave seria a própria dosagem do produto, né, para trabalhar o maior rendimento. A dosagem do produto, a gente trabalha 100% bula. Sim. Tá? Então, se você está com 2 litros, eu não sei se é nessa questão, deixa eu ver se eu entendi. Então, se a gente está com 2 litros de... 2 litros só do produto. Só Pegar, do produto. por exemplo, um glifosato para trabalhar, por exemplo, e não seria nenhuma das maiores, mas assim, o cara trabalhando uma braquiária em cobertura para fazer o controle dela para poder entrar depois semeando. Né? A resposta que vocês querem, eu posso trabalhar com 5 litros, por exemplo? Não, isso com certeza. Sim. Mas seria a limitação de reduzir nessa hora seria a dose, não é isso? É o único momento que a gente pode falar assim,
nas condições, acho que o maior limitante seria a própria dosagem do produto, não quando a gente está trabalhando com 10, com 30, que a gente tem, né, espaço para trabalhar a composição da cauda. Agora, por exemplo, vamos casos específicos, drone, por exemplo, né, que tende a trabalhar, né, aviação, doses ainda mais baixas, né, na UBV. Sim. E aí a limitação seria apenas, né, nesse caso, para maior rendimento, a própria dosagem do produto. A dosagem do produto. A gente tem visto hoje resultados excepcionais trabalhando dentro das bulas, né? Então, respeitando bula. O produto é de 1 a 2 litros, de 1 a 2 quilos, né? Trabalhava-se antigamente de 100 a 150, usando 2 quilos, 2 litros. A gente vai baixar isso para 5 litros por hectare. Um exemplo do glifosato, a gente pode trabalhar com 5 litros por hectare. Aí a gente respeita a bula. Bom, hoje eu tenho cliente que está fazendo a mesma dosagem, né, de 2 litros com 5 de calda. E clientes que já baixou para 1,5 com os mesmos 5 de calda. Tá? Agora, entrando nesse ponto, vamos entrar em alguns fatores pó. E a minha pergunta ia vir agora. Vamos pensar um cara no WG, vamos pensar, que não é nem pó, mas vamos pensar o cara lá com Mancozeb, por exemplo. Isso, Mancozeb. Eu já tenho cliente fazendo aí com 1,5 kg, 2 quilos, com 6, 7 litros de calda no drone. Mas, quero só recapitular um detalhe. Mais uma vez, a regra. Eu acabei de te mostrar que a gente consegue convencer o agricultor na matemática, na parte financeira. Mas existe aquela pergunta assim, bom, senhor Fernando, o senhor já me convenceu e eu quero fazer, mas o meu operador lá não sabe. E ele vai falar para mim que 30 litros não vai funcionar, que 5 litros no drone não vai funcionar. Então a gente entra aqui, no curso. Nós temos hoje um curso preparatório, todo online, tanto para drone quanto para barra. E respondendo a sua pergunta, ela está aqui, ó. Mistura correta. Ô, João, não é jogar produto. Composição de calda seria o termo, né? Composição de calda. Ordem. De acordo com densidade, granulometria. Isso. Presença de óleo, não é? Dá um tapa rápido aí. Então, é isso. Vamos lá. Todo mundo, produto em cima de produto. Respeitando a regra. Qual é a regra? Dos mais difíceis para os mais fáceis. Vamos ser bem direto, né? Dos mais difíceis para os mais fáceis. Se eu tivesse escutado isso durante minha vida, acho que eu tinha aprendido mais cedo. Porém, a gente tem que só fazer um detalhezinho. Só ter um caprichozinho. Produto na água, João. Isso é água. Isso aqui não é água. Aqui tem um água e um óleo adjuvante. Então, aqui eu tenho um produto e aqui eu tenho água. Certo. Se eu jogar aqui dentro, vai vir isso. Sim. Então, nós temos que pegar essa água limpa e pegar o produto e pôr aqui. E põe aqui do lado. Aí eu pego o seu copo aí com outro produto e jogo dentro. Produto na água. É o Mancozeb? É na água. É o WG? É na água. É o inseticida? É na água. Se eu fizer isso, João, metade dos meus problemas de incompatibilidade, de decantação, de um monte de merda que vai acontecer, já resolveu. E deixa eu perguntar, vamos lá, trabalhando aí, por exemplo, 2, 3 quilos, né, de recomendação hectare, um Mancozeb, por exemplo, o preparo da calda, né, água, antes de tudo ali, né, para poder fazer, né, pré-mistura, é importante hoje, trabalhando em baixa vazão, os pré-misturadores, eles trazem realmente eficiência para isso, não é isso? Bacana, né? Olha, quem não tem pré-misturador precisa só de um balde e uma vareta. Coloca o braço. Coloca o Mancozeb lá dentro daquele balde, cara, e mexa. Vou te contar uma coisa que eu escutei esses dias. Mas antes água, né? Senão, água? Se a gente falar assim, o cara vai pegar o Mancozeb e vai jogar água em cima. Não. Boa! Isso! Eu estava esses dias num cliente e a gente conversou sobre o Mancozeb. O que ele estava fazendo? Jogando pó dentro do balde e jogando água. Não conseguia nunca misturar. Eu falei, não, faz o contrário. Pega a água e joga no balde.
E olha o que eu vou te contar. Você acredita que ele jogava água, ele jogava o mancozeb dentro do balde, jogava água e esperava o dia seguinte... Para poder voltar. Eu falei, o dia seguinte, cara, pelo amor de Deus, a química disso daí já... tudo, Você cara, é melhor que eu para falar. A eficiência do produto já foi lá embaixo. Garantia zero, Pronto. Né? Garantia zero. Puta vida, aquilo lá me apertou o coração. Eu falei, não, cara, é só inverte. Em vez de jogar o pó e a água, joga o pó na água. Você fez isso, acabou. Aí sim você vai ter, com certeza, um produto já diluído da forma correta. Então, produtos na água e, claro, respeitando as regras aí dos mais difíceis para os mais fáceis. E o adjuvante entra em que momento aí? Esse é o grande detalhe, porque na maioria das tabelinhas, dos mais difíceis para os mais fáceis, está lá óleo, tá, adjuvante, em segundo, e por último óleo. Eu falei, e onde eu entro? O meu é óleo adjuvante? Junto. Que hora que ele vai entrar? Que hora que ele vai entrar. Então, nós estávamos falando que nós fizemos essa homogeneização, certo? Então, vamos lá. Nós pegamos o tanque, onde tem um volume maior de água. Estou pensando num pré-misturador que tenha 500 litros, ou o outro que tem 2.000 litros, independente. O próprio tanque do pulverizador, aonde eu tenho o maior volume? Dentro do tanque. Tenho lá 500 litros de água num tanque de 1.000. Eu vou pegar esse produto difícil e vou jogar ele lá dentro, puro, e já deixando circular. Na sequência, eu vou pegar o keep, vou pôr um pouquinho de água e vou jogar ele lá dentro. Na sequência, eu faço os outros produtos. Por quê? Justamente para manter a homogeneização. Por que eu falei na primeira parte? Que a hora que a gente joga o produto dentro do tanque, a ação de óleo adjuvante é emulsão de calda e quebra de tensão superficial dessa gota. Bacana. Então, todos os produtos que caírem depois dentro desse tanque vão ser protegidos pela gota, vai ter a quebra de tensão superficial e você vai ter essa calda homogênea. Pronto. Então, hein, né? Cara, a gente tá trazendo bastante informação, né, cara? Mas aí depois a gente parou naquele papo lá do bico. A gente falou do rotativo e do hidráulico. E aí, o que acontece? Depois que eu tenho essa calda perfeita, que tá tudo homogeneizado aqui, ela precisa passar pelo bico. Sendo mecânico, sendo o rotativo. Todo mundo fala assim, eu tenho um antideriva de excelência. Beleza. E eu te mostrei aqui que eu trabalho 10 horas, mesmo no dia que tá com 40 graus. Mas como? Que vai acontecer? O antideriva não vai deixar derivar. É verdade. Só que a temperatura não vai deixar ele nem derivar. Ele não vai nem chegar. E quem que faz a proteção? O óleo. Tá aqui. Mais um tempinho que a gente está conversando, a gente tem uma gota que está aqui espalhada e umectada. Então, o que eu quero? Essa gota protegida chegue no alvo. Bateu na folha, por exemplo. Aí eu vou ter uma gota uniforme, desse jeito. Bateu na folha, o óleo vegetal com a folha vegetal começa a romper a camada serosa da planta, naturalmente, sem dar injúria na planta, sem afetar a planta. Eu acho que o termo não é tanto romper a camada. Me ajuda. Dissolver? São composições iguais, né? Então, similares, eles vão tornar aquilo que é possível a absorção por aquele momento, porque ele vai sair da fase sólida naquele momento, e ele vai se tornar líquido, facilitando a absorção. Isso. Então, o rompimento quebra, né? Desculpa, drástico, você tá drástico. certo. Mas é isso, né? A função, né? Você tem ali o óleo, né? Fazendo a questão de tornar possível, né, a passagem, a absorção naquele momento por mudar a fase momentaneamente, né? E quanto mais tempo que eu tenho ali a exposição, né? A exposição não, a ação umectante, isso daí é favorecido. Isso, ela tá mantendo essa ação umectante. Isso quem tá fazendo é o óleo. E o adjuvante? Espalhando. Então, essas gotinhas bonitinhas, uniformes, elas se transformam em uma coisa só. A importância, né? Pensando em tamanhos de gotas distintos, né? Da capacidade de espalhar. Se a gente pensar em gotas de menor tamanho, a gente tem um tempo de umectação maior, a capacidade do espalhamento mais efetivo e cobertura do alvo. E aí que você fala, né?
Vamos pensar um cara trabalhando numa aplicação fungicida e tudo mais, a importância dessa cobertura, né? Ou então numa dessecação, né, por produtos de contato. A chave do sucesso é cobertura, né? É o espalhamento, para poder ter contato em toda a parte possível. Aí fica aquelas aplicações, o cara aplica, só pega o ponteiro. É índio fazendo scalp, né, bicho? Só trabalha a cabecinha ali em cima, não vai lá embaixo. Né? E um detalhe, planta não come, planta bebe. Verdade. Solução? Aí, eu pego uma calda de 150 litros com 5 entre pós e WG, feita, ou melhor, mal feita. Você consegue puxar aqui o zoom? Acho que dá pra você. Ó, sabe o que é isso aqui, João? Uma gota. Ou melhor, um grão. Eu ia perguntar pra você, tá parecendo meio branco aí, parecendo ureia, cara. Cara, não é ureia aqui. Aqui é uma gota. É uma gota. Ou melhor, é um grão, cara. E a tensão superficial tá como aí? Já foi. É. Agora, me fala. Isso aqui. Deixa eu tentar puxar pra não sair fora do... Tá todo concentrado num ponto. Você acha que a planta vai pôr isso aqui para dentro? Não. 150 litros, uma calda feita de qualquer jeito. E você vai ter outros problemas associados, né, cara? A concentração naquele ponto, a dose e eficiência pode entrar no ponto de toxidez, né? E vamos dizer assim, é um produto para nutrição, entre aspas, né? Não vamos falar, se fosse, né? Ó, aqui, você consegue dar um outro zoom aqui? Que é mostrando bem pertinho. Aquilo lá já era o final. Aquilo, a água tinha evaporado 100%. E aqui ainda tem um fundinho. Dá para ver? Tem um fundinho ainda de água. E essa água está evaporando. Sabe o que aconteceu, João? Eu fui na área que foi aplicado um dia antes. Já estava com fito, cara. Porque essa gota aqui bateu, a água evaporou e a química ficou e queimou. Não distribuiu, não. Então a briga do compras com a multinacional para baixar preço, aquele monte de rolo. Você trabalha com aquela só. Aí tem hora que vai. A culpa é do agrônomo, a culpa é do produto, a culpa é do não sei o quê. E às vezes a culpa está sendo no momento da aplicação, né? Ali faltas de base, né? Justamente. Falta de base. Né? Justamente. Aí nós tiramos essa aplicação de 150 litros na hora, na prática, porque eu queria ver como eles estavam fazendo. Certo. Estavam com bico de indução de ar, bico caro, aquele rolo, um monte de coisa. Eu falei, beleza, faz, deixa eu ver. Fez, eu vi, mostrei. Falei, ó, tá vendo aqui os resultados? Não vão aparecer. O resultado de ontem é a fito, já que está aparecendo. Vocês têm um tanque de 3.000 litros, então nós estamos falando de... 153 mil? Nós estamos falando... Opa, desculpa. São 3.000 dividido 20? 1.500 daria 10, né? É isso. Nós estamos falando de 20 hectares por um tanque que saiu de 20 para 100. Nós tiramos de 150 para 30 litros, começou a fazer 100 litros por hectare. Trocamos o bico, regulamos a pressão, um item muito importante, porque eles estavam trabalhando com pressão de 105, 110 PSI. Nós baixamos isso para 45, 50, né, no máximo. Então, economia na mangueira, bomba, bico, gasto de diesel, tudo, rodando redondinho com 30 litros por hectare, com gotas uniformes, chegando na planta inteira, porque é aquela história do guarda-chuva. Gotas grossas, porque qual que era o medo dele? Deriva, Fernando. Aqui venta demais. Falei, não, o vento é nosso amigo. Só que você tem um produto para ajudar na deriva. Um bico para fazer a gota uniforme menor, né? E você tem uma cauda preparada para a baixa vazão. Não é o bicho de 7 cabeças, João. Eu acho que o que dá para tirar, né, da conversa e tudo, que a gente vem e fala com as pessoas, né, com acadêmicos, produtores,
A aplicação, na verdade, o ingrediente ativo está lá, certo? E extremamente Tá lá. concentrado. Tá lá. Agora, o que faz a baixa vazão? Eu acho que o que faz a baixa vazão hoje acontecer é a tecnologia que mora em adjuvante, certo? Equipamento. E aí tem uma tecnologia muito importante, que é a conscientização e aprendizado de quem está aplicando aquilo, né? Eu, por exemplo, sou engenheiro agrônomo e quando a gente faz uma RT, uma anotação de responsabilidade técnica, recomendando o produto, tudo, lá fala, né? A gente consta que orientou, que ensinou e que fez, né? E a importância de todo momento nessa parte, né? A conscientização. Quando a gente está falando de baixa vazão, a gente está falando de uma coisa que ainda não é a maioria, não é verdade? E que vai, impreterivelmente, isso vai se tornar a maior parte dos casos. Não é isso? E eu acho que a nossa conversa aqui, a importância é isso. Difundir, certo? Começar a capacitar aquele que nunca ouviu falar, porque tem gente que nunca ouviu falar. Nunca, verdade? Justo. Nunca ouviu falar. E tem gente que já ouviu falar, já viu do um, do outro, mas já nunca... começou a fazer e deu caca. Exato. Tem de todos os tipos. Tem de todos os tipos. É Então, verdade. aproveitar, né? A gente está na Agredu, a importância da capacitação, né? Da importância do estudo. Você mostrou aqui, né? Curso, a gente discutindo isso aqui também é uma capacitação. É isso? É isso. Então, baixo volume, assim como qualquer outra coisa, né, na vida, precisa de estudo, precisa de entendimento, conhecimento para poder aplicar. É isso. É isso? E, vamos dizer assim, onde tem mais água, a gente teria mais margem para errar. É isso mesmo. Essa é uma definição maravilhosa. Não é isso? Tem mais margem para errar, que é na evaporação, Exato. é na deriva. É essa água preciosa que nos traz um grande problema na pulverização. E acho que a baixa vazão seria isso. O cara não tem a margem para errar com a água, certo? E aí, por isso que fala que é mais técnico. Mas é mais técnico porque hoje é um conhecimento que está mais distante, né? Porque não é a presente de todo mundo. No momento que a maioria começa que se fala mais, que se discute mais, que se aplica mais daquela forma, vira consenso geral e as pessoas começam a trabalhar mais. Então, a importância de divulgar a palavra, Fernando. É verdade, é verdade. Eu brinco falando, o santo drone, eu já estou nesse mercado há 11 anos, e assim, quando eu chegava para falar de baixa vazão, onde for, cara, você tá ficando louco. Falei, cara, mas o avião tá fazendo, né? Porque a gente não tinha a referência do drone. Mas ele faz com 30, 40. Bom, mas já faz alguma coisa? Não, mas tem muitos aviões fazendo com 10, 5, né? Existe, a gente sabe disso. Mas esse Brasilzão, esse continente, né? Gigante. E se você for no norte lá, você vê, porque é impossível trabalhar com... Você tem lá, sei lá, 10 autopropelidos e aí você tem 3 tanques pipa. Para poder tentar trabalhar, né? E aqui você tem 1 autopropelido e 3 tanques pipas, porque lá os caras têm áreas gigantes e eles precisam render. E render com 20 litros por hectare, com 30 litros por hectare. Se nós sairmos aqui, nossos vizinhos, o Paraguai já está bem adiantado, a Argentina também já está bem adiantado, o Uruguai está bem adiantado nisso, sabe? Então, assim, a gente tem que mostrar o que o drone tem feito, né? Bato na tecla mais uma vez, gente, não foi feito para fazer com 10 litros, mais de 10 litros por hectare, tá? Eu provo isso, né, na eficiência. Não, tem gente que está esperando vir drone de maior capacidade para poder falar assim, não, agora dá para fazer uns 150 ali. Cara, eu estou fazendo com 20 na barra. É o mesmo pensamento, você está falando da aviação agrícola, né? A aviação, ela seria inviável trabalhando nos mesmos moldes de volume de aplicação do que seria na aplicação terrestre. Não é? Há 40, 30 anos atrás. Isso. Né? Essa e o drone já nasce, né? Vamos dizer assim, a gente tem o quê? 20 anos de aplicação com drone no Brasil, por aí? Ah, mas isso um ou outro. Não, de início e tal, incipiente e tal. Hoje a gente tá no... Já dá para falar que a gente tá no boom da aplicação com drone? Já. Tem muita coisa boa para vir, né? E aplicações terrestres em baixo volume, eu acho que nisso que eu quero chegar. Acho que a aplicação terrestre
a barreira final, É isso. porque o cara vem e faz aquilo há muito tempo, e gente que não entrou em contato, que não viu e tal. O importante é da difusão de tecnologia. Você chega hoje num cliente e eu falo assim, vamos baixar de 150 para 30? Não. Vamos baixar no avião de 40, 50 para 10? Não. Você já ouviu falar de drone? Já. Tenho 2. Com quantos litros de hectare? Por quantos litros de caldo você faz? Com 10. Falei, então. Por que lá você faz? Por quê? É isso. O drone faz. O avião também faz. A barra, a gente tá trabalhando para trazer o rotativo para fazer com 10. Mas é uma parte, é o ajuste fino do negócio. Mas hoje, os biquinhos que a gente trabalha, a pressão que a gente coloca e ensinando como se faz uma cauda, ô João, tá pronto, cara. A partir do momento que você ligou o trator, você já começa a economizar. Você não precisa esperar daqui 110 dias para ver a produtividade, porque todos os produtos estão chegando no alvo da forma correta, concentrada, sem diluição, economizando no diesel, economizando no tempo. E na hora certa, né? Porque assim, tá chovendo muito, as pragas estão entrando. Poxa, eu não consigo fazer na barra, mas eu tenho o dronezinho que vai ali e faz. E no dia seguinte, secou a folha, vamos trabalhar. Né? Vamos dar um exemplo, né? Recente aqui, essa semana passada, um volume de precipitações intensas, né? Começou, acho que quinta ou sexta-feira, direto. E aí, o famoso feriado agrícola, né? Choveu, é feriado agrícola. Você vai ver, o pessoal churrasco, né? Se perdendo lá. E a questão acho que aí o drone, né? Ele tem uma vantagem. Tem. Né? Entrada na área, né? Não precisar esperar e tudo mais. Aí tem uma vantagem dele. Mas a aplicação terrestre em baixa vazão também é uma realidade, não é isso? Poxa. Seria, eu acho que o contraponto de um com o outro é isso, né? Você tem maior flexibilidade para trabalhar ali, mas na terrestre você vai ter o quê? Rendimento maior, porque você consegue levar mais volume. Isso. Hoje, né? Hoje, mais volume. Mas saber, né? Daqui a 5, 6 anos, daqui a pouco tem um drone aí de capacidade operacional de 200 litros. Não vai demorar. Não vai. Né? Só não pode estragar essa tecnologia de 200 litros e o cara querer fazer com 50 litros por hectare. Agora dá para fazer 1,5 hectare. Né? Agora dá para fazer 1,5 hectare justamente. Você fala, não, é um absurdo. Não é isso. Então, se a gente... quanto menos água, maior a eficiência. Em todos os sentidos. A primeira coisa que eu falo nas minhas palestras, pergunto quem já fez baixa vazão, quem conhece, quem teve experiência, né? Eu faço, eu comecei, mas não consegui porque eu não tinha tecnologia, eu não tinha bico certo, enfim. E o outro, a segunda pergunta era, hora que eu finalizar essa apresentação, se alguém tiver um ponto negativo da baixa vazão, eu quero conhecer. Porque o meu mentor, né, o meu professor Alan McCracken, com 47 anos de baixa vazão pelo mundo, nunca ninguém conseguiu dar um ponto negativo da baixa vazão. Então, gente, nós estamos em era de sustentabilidade. Mas não vamos só escrever no papel porque ele aceita qualquer coisa. Vamos fazer. Vamos ter essa atitude. Tem que fazer acontecer. Né? É isso então, né, Fernando? Eu acho que papo bacana, né, cara? Não, se deixar, nós ficamos aqui o dia inteirinho, né? Dois caras prolixos, né? Vai ficar aqui. É gostoso. Então, gostoso. E é um negócio, cara, começa, fala e fala, nossa, tem coisa pra caramba, na verdade, pra trabalhar. Muito. Né? Não, olha só, a gente não entrou na qualidade da água, a gente só falou por cima. Mistura correta, nós falamos um pouquinho. Incompatibilidade de produto. Aí vem escolha de bico, pressão, condições climáticas, altura de voo. Aí no final, João, tudo isso que a gente fala dentro de um escritório, que depois no final é validação da qualidade da aplicação. Isso aí, para mim, é a cereja do bolo. Falar, todo mundo fala, beleza, só que agora vamos para lá. Olha, nós temos um suporte que chama-se AMC, de Alan McCracken, que foi ele que desenvolveu, que a gente hoje comercializa para poder
entregar o resultado. Nós temos hoje, que nós conversamos, o Keep Lume, que é o fluorescente para tirar a prova dos 9. Nós temos o produto e nós temos o conceito. É isso que a gente está aqui conversando realmente para... Não, é o produto. E ele faz a diferença. Se não puser produto, que nem hoje a gente faz um produto de excelência para baixa vazão, em algum ponto ele vai patinar. Tem muita gente fazendo, mas está patinando. Ele não pode trabalhar em horários quentes. Essa ideia doida de trabalhar à noite porque a temperatura é alta. Cara, a noite foi feita para dormir. A planta também. Olha, aí eu tenho uma coisa para você. O mercado de biológico em crescimento, temperatura é um fator primordial no momento, pelo menos no início, né, para desenvolvimento, né? Como que chama a minha apresentação? De Que eu falei, que eu faço? tecnologia de Gota certa no alvo. Gota certa no alvo. Pronto. Quer fazer biológico? Ele aceita, a gente tem que acertar essa gota por conta da temperatura que é Sim. para aquele... Mas a gente tem alguns outros fatores, radiação, por exemplo. Pronto. Né? E aí é o famoso, né? Dentro da agronomia tem uma coisa que, de certa forma, eu tento trabalhar com quem eu trabalho a educação para tirar, né? Não tirar totalmente, mas alinhar o correto. O famoso depende. Agrônomo não, depende. Mas depende o quê, caramba? Depende o quê? Não, vamos sair no soco. Você vai falar depende, não vai me explicar o porquê? Eu vou ficar nessa dúvida. O depende, ele tem que vir com uma explicação. Então, assim, aplicar de noite é importante em alguns momentos? Sim. No caso de biológicos, né? Temperatura e umidade mais facilitada, Pronto. né? E a radiação não vai estar interferindo, por exemplo, no processo inicial. Lógico que tecnologias de aplicação, proteção, né? Formar um filme protetivo, UV, vai trazer como fala, maior eficiência. Então, olha como é importante a tecnologia, de novo, né? Desenvolvimento de novos produtos. E aí o Fernando está aí, ó, desenvolvimento de produtos especificamente para entregar baixa vazão. Importância. É isso. Né? É isso. É o alvo. É o que eu posso. Eu não posso ter... É a mesma coisa você falar assim, como funciona o Keep Lume? Falar, olha, se nós formos lá fora agora, não tem sol, o tempo está nublado. Vou fazer uma aplicação, vou pegar a lanterna e vou te mostrar que funcionou. Vamos lá fora agora, tá um solão estralando. O sol, pum, é igual os filmes Kodak. A hora que você abrir a máquina, queima. Então você perde, né, o efeito que é para saber se chegou ou não. Então, é o produto que tem essa especificação. Então vamos respeitar o produto. Um inseticida que foi feito a vida inteira, um fertilizante que foi feito a vida inteira, e o cara responde para mim que não faz de dia por conta da temperatura e do vento? Não, desculpa. A gente tem produtos e temos técnicas realmente para poder colocar essa gota da forma correta. Exato. É aí que é a parte, a técnica, né? A técnica, eu acho que ela vai... A técnica não é só ali na hora mas a técnica está aqui, certo? O aprendizado que a pessoa desenvolve com tudo que ele tem de ferramenta para poder entregar qualidade. Né? Não dá para falar em aplicação em baixa vazão sem qualidade. Não. Jamais. Na verdade, nada daria para falar sem qualidade, mas... Essa má qualidade vai te causar igual problema. A gente conversou, né? Não tem margem para fazer errado. Né? Eu costumo dizer assim, ó, o cara começa a fazer a pulverização, né, da assertividade do alvo, e ele tá pegando lagarta, percevejo, enfim, e esses insetos, eles sobem ali na temperatura mais alta, né? E na hora que a temperatura começa a aumentar, ele vai para o trator, fica debaixo da árvore almoçando, e as pragas lá também almoçando. Aí a hora que dá 3 horas, começa a cair a temperatura, eles começam a ir embora, aí ele vai trabalhar. Como que a gente acertou o alvo? E lá no tanque tem um sistêmico, tem um de contato também. E a gente não acertou ele. Então, é esses detalhes, né, que a gente tem que observar. Alinhar isso tudo. Tem como. E já existe. Colocar a coisa em prática. Parar um pouquinho e falar assim, isso dá certo e eu quero conhecer como essa tecnologia funciona. E não precisa mudar a estrutura da fazenda. Pelo contrário. Fazer uma cauda bem feita, trocar um bico, regular uma pressão, soltar. Fazer um comentário com você. A gente soltou semana passada a primeira aplicação comercial no Brasil, eu acho que no mundo, de 100 litros por hectare no café. No café. Café 400, 500. Nós já estávamos... Você que nunca vi. Trabalhávamos já com 200. Mas aí o que acontece? Produto. Por que já não fez então direto com 100?
conta da máquina, João, nós tivemos que adaptar. Hoje nós temos uma mãozinha, né? Que é uma forma diferente de aplicar, que já é uma máquina convencional no café, nos citros e nas frutas. Só que nós dimensionamos ela para baixa vazão. E acertamos a máquina, acertamos a qualidade da calda, 100 litros por hectare. Já é. Já é uma realidade. E aí que tá, né? Os mitos, verdades e tudo. Um dossel mais volumoso, a baixa vazão ali é diferente do que um dossel menos volumoso. Justamente. Não é isso? E aí o cara fica, mas pô, isso não é baixa para café. Para café é. Para café. Pega uma cultura da manga aí, vamos falar o que é baixa vazão na manga. Eu tenho cliente lá em Petrolina, um parceiro nosso, que faz com 5 litros por hectare no drone. Aí. Usou o nosso Keep Lume para provar para o agricultor que estava chegando. Ele falou, eu não quero só usar isso aqui, eu quero ver na folha. Ele foi e fez com 5 litros, com vento, com a calda de excelência, foi lá e mostrou. Passou a luz, falou, tá aqui, patrão, chegou a gota. Isso que é importante. Isso que é importante. Cada caso um caso, alinhamentos técnicos, aprendizado e aplicação. Né? Eu acho que fica isso, né, cara? É isso. Baixa vazão é realidade. Realidade. Não ainda para a maioria, mas um dia será. É isso? Então, e uma pergunta que o pessoal me faz, né? E eu já respondi, não interessa o tamanho da área, entendeu? Porque tem gente, às vezes, que tem lá 10 hectares, cara, e o outro tem 10 mil. Só o 10 mil que vai fazer, porque ele tem um autopropelido de altíssima tecnologia. É que nele incomoda antes, né? É isso. Incomoda antes. Né? Agora, Exato. o pequenininho, né? O que me limita? Cara, eu já começo a conversa com 30 litros por hectare. A gente já sabe que funciona a baixa vazão com 30, tá, João? Qualidade, uniformidade. Tudo começa acima disso, você começa a perder essa uniformidade de gota. Então, de 30 para baixo, vai ficando excelente. E aí, a gente fala, olha, o senhor roda 5 km por hora. O senhor tem um tratorzinho que não consegue rodar mais. Eu não consigo fazer com 30, mas eu consigo fazer com 50. O senhor faz com quanto? Ele faz com 200. Limitação do equipamento. Isso. Né? São Paulo nunca vai caber dentro de Londrina, dentro de Curitiba. Jamais. Então, a gente também tem que ter consciência que é máquina, né? Mas todo mundo pode fazer. E se ele faz com uma máquina dessa, que é o que eu comento, amanhã ele vai vender essa máquina e vai comprar um dronezinho e ele vai fazer com 10 litros por hectare. Talvez ele possa até fazer com 5. E é isso. Então aqueles 200 vai se transformar em 5, em 10, numa máquina perfeita. Drone ou, na verdade, máquinas de tecnologia de aplicação voltadas mais a esse mercado. Que eu acho que é o que os autopropelidos hoje estão, né, os terrestres, vamos falar assim, né, eles estão alinhando cada vez mais para trabalhar na baixa vazão. É isso. Não é isso? Nós estamos conversando. O produto está aqui. É isso aqui, gente. 1h30, 2 horas que a gente está aqui. Não separou, não tem problema. Então, não tem decantação, não tem nada. Então, a hora que essa gota sair daqui, ela vai chegar no alvo da forma correta. Então, esse é o nosso trabalho do dia a dia. É esse trabalho que a gente está fazendo, esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que vai para o mundo. Vai. Sensibilizar, né? Sensibilizar cada um, buscar, porque uma coisa tá vendo, tá escutando aqui, mas é o famoso, como é que é, o Silvio Santos, né? Saudoso falava, eu só acredito vendo, né? Isso. É o São Tomé. É o São Tomé. Tem cara que só precisa ver pra quê? É isso. Né? É isso. Uma coisa é a gente conversar, não, trazer artigo aqui, vou te mostrar um monte de gráfico, não sei o que. É isso. Isso aí pode pesquisar à vontade. Né? Existe muita fonte. Você colocar lá, baixa vazão no Google Acadêmico, ou então for num índice de pesquisa e tudo, colocar UBV, BV, mais tecnologia de aplicação, bota em inglês, né? E você vai achar uma infinidade já de séries documentais, de trabalho, de pesquisa, não sei o quê. Mas é aquela história. A pesquisa, ela caminha numa velocidade que às vezes não é tão rápida. E aí, às vezes, falta a extensão, que eu acho que é o que você faz com excelência, né? Extensão. Levar isso, o que existe de tecnologia, alinhamento e a capacitação. Né? Que é fazer o que já existe e alinhar tudo isso acontecer lá no final, né? Na entrega. Né? Que tem muita gente boa de desenvolver, de pesquisar, não sei o que, mas às vezes fica um gargalo entre o desenvolvimento da tecnologia e a entrega dela.
E aí precisa de pessoas para poder fazer isso, né? Isso é bacana. Pessoas. Para plantar a sementinha. Eu, Exato, você, exato. o outro. Exato. Várias pessoas que precisam realmente ir cada dia plantando a sementinha, porque esse é o caminho. Eu fiz esses dias um vídeo, eu estava na área do cara, ele estava plantando soja, eu abri, né, o suco ali, mostrei para ele, falei, quanto de semente você está economizando nesse ano? Ele falou, nenhuma. Quanto de adubo você está economizando esse ano? Nenhuma. Oh, mas o que você está economizando esse ano? Ele falou, água. Eu saí de 150 para 30. Tá bom, Então, não é a semente, não é o adubo. A gente precisa produzir. Então, essa concentração de 150 para 30 vai fazer toda a diferença para ele. Em todos, nos ativos, na economia de diesel, do operador, dos produtos em si. Isso tudo é só a água. A gente só está trabalhando para tirar essa maravilha que é a água. O cara conscientizou isso da forma correta, tecnicamente. Pronto, bora trabalhar. Show de bola. Perfeito, né? Perfeito. Acho que é isso uma conversa, né, cara? Fica aí. Baixa vazão vai virar uma religião? Olha, o recado assim que eu deixo é que eu tenho 2 moleques, um de 13 e um de 6, e eles escutam o pai falar muito, a gente viaja, né? Então chega de final de semana, tá com eles ali, às vezes o telefone toca, a gente tá sempre à disposição, e eles falam já, né, da economia da água, na hora de escovar o dente, nada do chuveiro, aquela coisa que a gente aprende lá atrás, e na agricultura. Então eu, lá na frente, né, quero olhar para trás e meus filhos falarem, poxa, o papai ajudou. Contribuiu. Para a agricultura, né? Tirando esse montão de água e fazendo com que a agricultura hoje seja muito mais sustentável, né? Esse monte de coisa que o pessoal fala, né? Dessas porcariadas, né? A palavra agrotóxico, aquilo tudo que proibido nisso, proibido naquilo. Se nós pegarmos aquela gotinha daquele produto e colocar ele no lugar certo, no lombo de uma lagarta, num percevejo, na folha, ali a gente vai contribuir para um mundo sustentável, para a preservação do meio ambiente e do agro, que é a nossa potência. Defensivo nada mais até o termo agrotóxico na legislação brasileira é permitido, né? Mas eu trabalho muito mais difundindo o termo defensivo agrícola, produto fitossanitário, por quê? Isso. É como se você levasse uma propaganda negativa de algo que está fazendo, né, um serviço para poder manter produção no campo, alimentar as pessoas, trazer insumo para a vida de todo mundo, né? E é como se pegar assim, tudo que foi estudado de impacto ambiental, do tempo que é desenvolvido, o cara joga fora aquilo. Mas tem gente que chega em casa, toma lá um remédio lá, né? Chama remédio, né? Se for falar que é droga, porque é droga, né? O termo técnico também, né? E aí existe os vieses, né, da história. O cara tá se automedicando sem conhecer. Sim. A gente também não pode permitir no campo o cara automedicar, né, a lavoura sem conhecer. Então Sim. aí é onde entra parte técnica, responsabilidade, né? Isso. E a baixa vazão alinha com tudo isso daí. É isso aí. Muito bacana, então, Fernando. Perfeito. Eu acho que o bate-papo contribuiu muito aí para o aprendizado de bastante gente que está assistindo a gente aí nesse momento. Fica sempre a questão de buscar mais para poder cada vez mais isso virar realidade, né, de sustentabilidade, economia, uso racional de recursos e otimização, né, otimização dos processos para rentabilizar. Tudo isso daí fecha um grande ciclo e a baixa vazão tá nesse elo todo, não é isso? É isso. Pessoal, muito obrigado. Valeu o bate-papo. Eu nem sei quanto tempo já deu, né? Mas a gente já tá já no limite. Agredu, obrigado. João, obrigado. A gente tá aí nas nossas redes sociais da Equipe International, Instagram, Facebook, WhatsApp. Estamos todos os dias contribuindo nessas redes sociais aí com informações, né? Levando. A gente está aí hoje, graças a Deus, em todos os estados do Brasil. Nós estamos aí, acredito que na grande maioria das culturas, né? De frutas, flores, cereais, café, florestas, citros, pastagens. Então, tudo isso levando essa informação da baixa vazão e contribuindo cada dia. Então,
Muito obrigado. João, prazerzão bater esse papo com Bacana você. demais. Imagino que a gente tenha levado aí bastante coisas boas aí para essa turma, né? Fica aquele sentimento de podia ter falado mais, né? Mas aí a gente ia ficar aqui invernado falando disso daí. Mas gera sementinha. Eu agradeço, então, Fernando Dedemo, as contribuições e você aí acompanhando a Agredu e se capacitando cada vez mais. Tá Beleza. certo, então. João? Prazer inenarrável. Prazer é todo Até meu. mais. Ó!